Tá tendo duas guerras no governo Bolsonaro. A primeira é uma guerra entre militares com o pessoal do Centrão. As últimas denúncias, e são várias, são tantas que eu nem consegui fazer vídeo sobre todas ainda, denúncias de corrupção no governo Bolsonaro, principalmente no Ministério da Educação, fizeram com que os militares, vamos lembrar, militares são praticamente o oposto de gente totalmente decente, pelo menos os do governo Bolsonaro, né? São bandidos como Bolsonaro, os que estão lá. Os que não estão já não sei, mas os que estão a gente sabe. E os militares querem colocar as mãos deles também na educação. O que aconteceu? O gestor do FNDE, que é o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, ele é aliado do Ciro Nogueira, que é o presidente do Partido Progressista, que é o partido do Arthur Lira, e que é também ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Ele tem acesso a todas as nomeações do governo. Pois bem, o presidente do FNDE é ex-chefe de gabinete do Ciro Nogueira. E várias das denúncias de corrupção no governo Bolsonaro saem do FNDE. São denúncias que a gente, se somar tudo aí, dá 4, 5 bilhões de reais roubados, dinheiro público roubado. Os militares que adoram se pintar com uma pintura de honestos e tudo mais, eles querem tirar o aliado do Ciro Nogueira do FNDE para colocar um militar no lugar. Essa é a primeira das brigas e tá dando um quebra-pau. O Bolsonaro tá sendo pressionado de todos os lados. O pessoal do Centrão que quer manter a mamata, apesar das denúncias, e os militares dizendo que isso pega mal pro Bolsonaro, porque tem muita denúncia de corrupção, que é melhor colocar um militar, porque os militares são respeitados. Militares são respeitados. Eu conto ou você conta? Pois bem, deixa eles lá sonhando. Tá. Enquanto isso tudo acontece, uma outra briga é a briga pelas comissões na Câmara dos Deputados. Vamos lembrar, quando o Arthur Lira, lá atrás, no comecinho do ano passado, 2021, quando o Arthur Lira foi eleito presidente da Câmara dos Deputados, teve uma composição que foi feita entre o Arthur Lira e os deputados bolsonaristas que permitiu que deputados bolsonaristas controlassem a maioria das comissões na Câmara dos Deputados. Esses são cargos importantíssimos. A comissão mais importante da Câmara dos Deputados é a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Por essa comissão passam todos os projetos de lei que são aprovados no Brasil. Todos. Não tem projeto de lei aprovado no Brasil que não passe pela CCJ. Ok. A presidente da CCJ era a Bia Kicis, deputada bolsonarista, investigada pelo STF e tudo mais. Ok. E não é que o Arthur Lira deu uma rasteira bem dada nos bolsonaristas. Sabe aquela rasteira que a pessoa não tá esperando por trás assim? O Arthur Lira deu uma rasteira e tirou a Bia Kicis da presidência da comissão e tirou outros deputados bolsonaristas de todas as comissões. Hoje praticamente não tem deputado bolsonarista em nenhuma comissão na Câmara dos Deputados. A coisa tá ruim para eles. Eu vou te explicar a importância disso e falar mais sobre essa briga, porque olha, pensa num pessoal que tá irritado, são os bolsonaristas que já estão falando em terem sido traídos pelo Bolsonaro, tá uma briga entre bolsonaristas entre si. Mas antes de eu falar disso, olha, um segundinho, se você é fora Bolsonaro e nessa briga toda você torce pra briga, então inscreva-se aqui no canal, porque aqui, ó, que a gente vai pra cima desses bandidos todos os dias. Aqui a gente vai sem medo, a gente faz oposição ao desgoverno Bolsonaro e resistência. Que se a gente não resistir, eles vão destruindo tudo, eles não descansam na missão deles de roubar dinheiro público, de saquear o Brasil e de destruir tudo. E eles querem destruir o máximo possível para que quando assuma o próximo governo, demore muito para o Brasil voltar aos trilhos, eles possam fazer oposição com fake news e dizer que a culpa de tudo é do próximo governo. Por isso que eles estão destruindo muito agora. Então a gente tem que resistir para que não se destrua tanto, para que a gente possa reconstruir a partir do ano que vem. É ou não é? Então inscreva-se aí no canal. No primeiro comentário deixa as minhas outras redes sociais, pode ir lá, mas não se preocupa, no fim do vídeo eu te lembro de seguir nas outras redes sociais também. E na descrição do vídeo tem o meu canal Cortes do Thiago. Eu peço que você se inscreva lá. Lá os vídeos têm 2 minutinhos. Aí não tem desculpa para você falar, nossa, não tenho tempo de assistir. 2 minutos? Tem tempo sim. Agora, vamos falar sobre a Bia Kicis, as comissões e tudo mais. Sobre os militares, se der tempo, eu falo no final do vídeo. Senão eu faço um outro vídeo sobre isso. Olha só. Quando o Arthur Lira foi eleito pela presidente da Câmara dos Deputados, rolou muito bolsolão, até um deputado ex-bolsonarista, delegado Valdir, ele falou, olha, cada deputado estava ganhando 10 a 20 milhões e os líderes partidários ganham o dobro, ou seja, os deputados ganhavam 20 milhões, líderes de cada partido ganhavam 40, para votar no Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados.
Tá bom. Lembro muita gente de esquerda que falava na época que era melhor o Arthur Lira, porque o Arthur Lira ia enquadrar o Bolsonaro, não sei o que. Realmente enquadrou o Bolsonaro, pegou todo o dinheiro para ele e começou a apoiar o governo. Ó, tá aí, ó, parabéns para essa parte aí da esquerda que apoiava o Arthur Lira como eleição, falava que é melhor o Arthur Lira do que o candidato lá do Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, covarde ou não, ó, covarde sim, ele era oposição ao Bolsonaro pelo menos. Exceto nas pautas de neoliberais, aí não, aí Arthur Lira, Rodrigo Maia, tudo o mesmo lixo. Tá, aí olha só, o Arthur Lira foi eleito e fizeram um grande acordão. Esse acordão dizia que vários deputados bolsonaristas faziam parte de comissões. Tem a Comissão de Educação, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão dos Direitos Humanos, Comissão de Relações Exteriores, que o presidente era o Eduardo Bolsonaro. Enfim, tem várias comissões na Câmara dos Deputados. Tem uma coisa importante que a maioria das pessoas não sabem. Essas comissões têm verba, tá? Tem verba pública. Então, quem é líder de uma comissão tem ali dezenas de cargos para entregar para aliados. Ganha dezenas de cargos, assim. Assim como, vamos lembrar, o Flávio Bolsonaro, o Jair, o Eduardo, o Carlos, eles faziam rachadinhas. Como é que eles faziam rachadinhas? Porque cada deputado, deputado federal, senador, deputado estadual, vereador, enfim, esses cargos aí, eles têm uma verba pública mensal para contratar assessores, para ajudá-los na atividade parlamentar. Aí, no caso, o Flávio Bolsonaro, que ficou o caso mais conhecido, na Assembleia do Rio de Janeiro, ele usava, era uma verba de uns 80 a 100 mil reais por mês. Hoje está maior a verba, 125, se eu não me engano, mil por mês, para contratar até 16 assessores. E aí, eles pegavam essa verba e como ele não trabalhava para as pessoas, né, não precisava de assessoria, o que ele fazia? Ele contratava funcionários fantasmas que não iam trabalhar, ganhavam ali 1.500 reais sem fazer nada, os vagabundos, e ele embolsava o resto do salário. Isso é ilegal, é roubo de dinheiro público. Se um deputado ou senador, um parlamentar não precisa da assessoria, simplesmente ele não contrata os assessores e o dinheiro fica lá nos cofres públicos, não rouba o dinheiro. Tá. Agora imagina o presidente de uma comissão que tem dezenas de cargos a mais. Então dá para fazer rachadinha, dá para abrigar aliados nessas comissões e aí fazer política. Olha, o famoso toma lá da cá, ó, coloco aqui seu aliado e você me dá alguma coisa em troca. Dá para fazer muita coisa sendo presidente de comissão, fora a verba extra que tem cada comissão e que eles podem também requisitar, tudo mais. Ok. A comissão mais importante é a Comissão de Constituição e Justiça. Nada passa para o plenário sem passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Ok. O nome da comissão é bem didático. É uma comissão que... Constituição e Justiça quer dizer o seguinte, ela vê se uma lei é constitucional e se vai passar na Justiça. Por quê? Porque o Congresso Nacional não pode aprovar uma lei que é inconstitucional, porque senão qualquer pessoa entra no STF e fala, ó, lei tal aprovada é inconstitucional. Os ministros do STF olham e falam, realmente... Essa lei é ilegal, não pode ser aprovada. Tem uma lei anterior que hierarquicamente está acima que anula essa, está anulada. Por isso tem a Comissão de Constituição e Justiça, que é exatamente para prevenir que tal coisa aconteça. E é a comissão que tem mais verba, exatamente porque eles precisam estudar todas as leis e tudo mais. Ok, Bia Kicis estava nessa comissão. O Arthur Lira estava irritado, ele deu algumas entrevistas no passado, e quando eu digo no passado, eu quero dizer ano passado, durante o ano inteiro, nesse ano, em janeiro, deu outra entrevista, em que ele mostrava, sem citar nomes, mas ele mostrava descontentamento com como estavam as comissões no Brasil. Aí o Arthur Lira falou, peraí, eu vou dar um jeito de mudar isso aí. Vamos lembrar, quem é presidente de uma comissão fica eleito por 2 anos, está eleito, não tinha como tirar a Bia Kicis de lá, não tinha como tirar o Eduardo Bolsonaro da outra, não tinha como tirar bolsonaristas que compõem mesas de comissões. A mesa são a diretoria, tem presidente, vice, não sei o que, de cada comissão. Vários estavam nas mesas diretoras de comissões na Câmara dos Deputados. Só que aí veio uma coisa boa para o Arthur Lira, que foi duas coisas boas. Primeiro, a união do PSL com o DEM. Os dois partidos viraram um só, viraram União Brasil. E aí depois teve a janela partidária, que teve muita mudança. Praticamente 1/4 dos deputados mudaram de partido na janela partidária. Você deve estar pensando, Thiago, e... eu vou te explicar. Acontece que cada comissão é formada por um número X de parlamentares de cada partido, respeitando o tamanho das bancadas. Ou seja, vamos supor, o PT tem 50 deputados, tem mais, mas vamos supor que tenha 51, vai, é 10% da Câmara dos Deputados. Então,
10% de cada comissão, pelo menos, serão de deputados do PT. Olha, mas também tem as coligações, coligação não sei qual partido com qual partido. Essa coligação aqui tem 70 deputados, dá 15%. Então 15% dos deputados de cada comissão vão ser dessa coligação aqui. Dá para entender mais ou menos. Então, quanto mais partidos tem um deputado, mais cabeças ele tem, esse partido vai ter em cada comissão. Ok. Tem uma coisa. Como dois partidos se uniram, mudou a forma de composição das comissões. Por quê? Porque o DEM tinha tantos deputados em cada comissão. O PSL tinha tantos. Quando eles se unem, e ainda muitos parlamentares saem desse novo partido, o que acontece? O União Brasil não tem o mesmo número de parlamentares. E não serão os mesmos parlamentares que vão ter que ser indicados pela União Brasil. O que acontece? Acontece que muda a composição de todas as comissões. Mudando a composição, dá para ver uma nova votação para a presidência. E o que já foi decidido é o seguinte: Bia Kicis, tchau. Bia Kicis levou uma rasteira por trás. Ela nem esperava. Bia Kicis dormiu presidente da Comissão de Constituição e Justiça, como dormiu nos últimos 1 ano e 4 meses, e acordou com um belo de um pé na bunda. Se olhar assim o bumbum da Bia Kicis, se ela usar biquíni, tem uma sola de sapato escrito Arthur Lira, assim, grandão, ó, centrão, assim, grandão no bumbum da Bia Kicis. Levou um belo de um pé na bunda. Então, outros deputados bolsonaristas também levaram. Eles são irritadíssimos com o Bolsonaro. Eles estão falando em traição. E o Bolsonaro está falando, não, isso é coisa da política. O Bolsonaro, ele adora falar que ele é alheio à política e tudo mais. Fala, é coisa da política, aconteceu isso, fizeram uma manobra. Vocês não se preveniram, os deputados bolsonaristas são irritados. E aí, começou uma coisa. A Carla Zambelli, ela começou a brigar nos últimos meses, e eu não sei por que isso está se intensificando ultimamente, ela começou a brigar com influenciadores bolsonaristas, e começou a brigar feio mesmo, começou a brigar nas redes sociais, em público, aí briga e tal, fazem uns 2, 3 posts, depois para. Aí passa 1, 2 semanas, brigam de novo, brigam, e para. Caramba, meu, Carla Zambelli, eu vou até ver se eu consigo ligar o meu outro celular para te mostrar aqui. Pois bem, tá aqui, ó, Carla Zambelli publicou um vídeo aqui, Carla Zambelli, não sei se dá para ler, mas quem quiser, pausa aí que eu vou ler para você. Ela publicou um vídeo. O Kim Paim, que é um youtuber bolsonarista, que é o mais famoso dos youtubers bolsonaristas hoje, foi lá e a atacou. Tá aqui, ó. Ela publicou um vídeo dizendo: o presidente ao final da canção soltou veja no vídeo. Aí ela põe lá um vídeo do Bolsonaro. Aí o Kim Paim fala: a Zambelli transcendeu. Ela quibou. Quibou é copiar. É uma gíria que se usa porque o Kibiloco, que é do Tebet, uns anos atrás, eles copiavam tudo dos outros blogs e se tornou o blog. Na época tinha muito blog, né, 2007, 2008, se tornou o blog de humor mais famoso do Brasil, só que ele copiava tudo dos outros menores. Então, quibá se tornou um verbo para quem copia uma coisa do outro. Aí lá, a Zambelli quibou o vídeo de Bolsonaro e editou para não parecer a arroba do canal do TikTok do presidente e parecer que o vídeo era dela. Tá aqui a fala do Kim Paim, aqui o vídeo da Zambelli que realmente não tem arroba de TikTok nenhum. Tá, aí a Zambelli fala, ela vai lá e chega na voadora contra o Kim Paim, né? Quem quiser pausa aí para ler, mas eu vou ler. Ela fala: na semana em que nos viramos nos 30 para dar checkmate do Alexandre, eu não entendi o que ela quis dizer com isso, eu não vi nem checkmate nem nada. E fui atacada pela esquerda de todas as formas, também não lembro de ninguém da esquerda atacando a Carla Zambelli essa semana. Eu realmente tinha que receber um vídeo pelo WhatsApp e conferir em todos os perfis de apoiadores do presidente para ver quem foi a autoria, com esses aliados para que oposição. Tá a Carla Zambelli de novo brigando com um youtuber bolsonarista. Quem quiser pode pausar aí para ler, ó. Fica ruim, muita mudança de luz aqui no vídeo. Mas quem quiser pode pausar aí para ler. E você vê o seguinte, pelo post do Kim Paim, você vê que ele fez um post bem maldoso. Realmente ela pode ter recebido esse vídeo de outra fonte, não tinha o arroba do TikTok, que é o arroba do TikTok, o logo do TikTok. Quem já entrou no TikTok só aparece quando você salva o vídeo do próprio TikTok. Se alguém manda o vídeo, não tem. Então ele fez um post bem maldoso que mostra como os influenciadores bolsonaristas que fazem parte do gabinete do ódio estão irritados com a Carla Zambelli, mas não é só com ele não, com ela não. Eles também estão irritados com a Bia Kicis, estão irritados com o Daniel Silveira, eles estão irritados com vários deputados bolsonaristas. Eu não sei o que está acontecendo, se é falta de verba, não sei o que é. Mas os influenciadores bolsonaristas estão se voltando contra esses deputados bolsonaristas. E agora esses deputados bolsonaristas estão numa situação muito mais delicada. Por quê? Porque o Daniel Silveira vai ser julgado na semana que vem pelo STF, e eu vou te dar um spoiler, ele vai ser condenado.
Se ele não foi condenado é porque algum dos ministros bolsonaristas, e tem 2 bandidos lá, vai pedir vistas. Se pedir vistas, a pressão sobre eles vai ser muito grande, de todo mundo, inclusive dos outros 9 da STF. Então, até ministros da STF, eu estava vendo, eles especulam que ninguém vai pedir vistas porque o Cássio Nunes e o André Mendonça vão ficar com medo de pedir vistas. Vai pegar muito, muito, muito mal. Tá. Depois o Anel Silveira abre a porteira, vai Bia Kicis, Carla Zambelli, tem outro lá, Felipe Barros, vão outros vários, vão começar a serem julgados pelos crimes que cometeram. Então, a situação da Carla Zambelli não é a melhor. Aí ela começa a ser atacada, você viu que ela foi atacada ali, publicou um vídeo, alusão ao Bolsonaro, se tem o arroba do TikTok ou não, não interessa. Ela começou a ser atacada pelos influenciadores, então você vê que tá borbulhando a coisa. E justo quando isso acontece, o Bolsonaro aceita uma rasteira do Centrão que tira cargos de todos os deputados bolsonaristas, ou seja, eles perdem o poder de barganha para fazer política em ano de eleição. Quer dizer, mesmo eles não sabendo fazer muita política, o que poderiam fazer ali, eles já perderam, estão de mãos atadas. Quer dizer, ó, aí eu te pergunto, é traição ou não é? Pois bem, eles estão acusando o Bolsonaro de traição, só que eles não podem falar publicamente contra o Bolsonaro, porque senão o gado, você já sabe como é. Você faz uma crítica pequena ao Bolsonaro, eles já falam que você é comunista. Então a coisa tá difícil aí para eles. Bem feito. Olha, aqui eu vou mostrar nosso carro de som em João Pessoa, na Paraíba, ontem, hein? E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Ah, meu Brasil! Vá agora mesmo no YouTube e se inscreva no canal Plantão Brasil. E o desemprego deixa o povo em alvoroço. A novidade volta e manhã fila do osso. E o gás tá caro, gasolina já subiu. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso, só enganou o povo. Mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Tá aqui, ó, quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Falou!